Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a esse segundo dia da 41ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem como tema Fazendo Pesquisa em Tempos de Crise. E é um enorme prazer nós termos aqui nessa mesa três grandes pesquisadoras e professoras, né, que vão comentar diferentes tópicos relacionados ao tópico da nossa própria mesa, que é a crise sanitária e suas consequências para a pesquisa. Antecipadamente, eu gostaria de agradecer a todas pelo aceite a esse convite, né, que muito nos honra, e eu desejo a todos um bom evento, né, e que a gente possa trocar várias ideias e conversar bastante sobre esse tema que é tão interessante e tão inusitado para todos nós, né, que esse momento, né, todo esse momento que nós estamos passando nos últimos tempos, não tinham como ser, né, previstos por ninguém, e a gente tem se adaptado, né, ao longo desses meses, né, e esse próprio evento, né, já no seu segundo ano na forma virtual, é um exemplo, né, dessa adaptação, mas a gente continua em aprendizado, né, nos mais variados tópicos, né, então é com muito prazer que eu vou fazer a coordenação dessa mesa, né, e eu vou imediatamente já passar para a nossa primeira convidada, né, dessa manhã, que é a professora Adriane Rosa. A professora Adriane Rosa é professora do Departamento de Farmacologia, também pesquisadora aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela atualmente coordena o programa de pós-graduação em farmacologia e terapêutica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre e doutora em ciências médicas, também aqui pela URGS, e tem pós-doutorado no Instituto de Neurociências da Universidade de Barcelona, na Espanha. E hoje a professora Adriane Rosa vai nos falar sobre o impacto da Covid na saúde mental dos brasileiros. Então, agora eu te passo a palavra, Adriane, e nós estamos ansiosos em ouvi-la, né, sobre esse tópico tão interessante. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Maria Luísa, e bom dia a todas as colegas e a todos que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui hoje nesse evento, né? Como a Maria Luísa comentou, ainda que virtual, mas é muito importante que a gente consiga manter essa semana científica com todos os desafios que a pandemia nos trouxe. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. A ideia que eu trouxe é a gente comentar um pouquinho sobre os efeitos da pandemia na saúde mental. Então, eu vou trazer alguns dados da literatura e um estudo que eu tive a oportunidade de coordenar ao longo desse ano e do ano passado. E eu gostaria de começar, né, relembrando um pouquinho onde tudo isso começou, que foi, na verdade, lá no finalzinho de 2019, lá nos últimos dias de dezembro, que a gente ouviu, né, nós ouvimos pela televisão as primeiras notícias de um possível vírus que provavelmente tivesse saído de um mercado de frutos do mar em Wuhan, na China. Isso rapidamente, isso foi no final de 2019, rapidamente a Organização Mundial da Saúde já alertou para uma possível epidemia, né, e um problema já de saúde pública, mas também muito rapidamente já tivemos o sequenciamento do vírus do SARS-CoV-2, mas juntamente com esse sequenciamento, uma série de sentimentos, né, de medo, de incertezas, de como seria, não tínhamos tratamento naquele momento, não tínhamos previsão de vacina, então muitas incertezas, medos, frustrações começaram já nesse período. Aqui no Brasil a gente teve o primeiro caso no final de fevereiro, e a partir desse contexto, as primeiras medidas que surgiram foram as medidas de contingência, que era o que se podia fazer e o que se tinha conhecimento que tinha funcionado para pandemias passadas, e as medidas que todos nós conhecemos até hoje, né, de higiene respiratória e principalmente de isolamento social. Então, essa questão da quarentena,
ela, claro, dependendo, pensando um pouquinho aqui no Brasil, ela durou diferentes tempos para cada um dos nossos estados. Nosso país é muito grande, acabou tendo manejos diferentes, mas ela foi muito importante, apesar de ter perdurado por muito período, ela foi muito importante porque foi uma medida de contenção muito necessária, né? Nós tivemos, por parte de algumas autoridades, até alguma certa resistência nessa estratégia, mas, na verdade, isso é uma estratégia que está bem documentada pela literatura, então eu trago aqui uma revisão sistemática que foi feita bem no início do ano passado, em que eles usaram dados da própria Covid e também de epidemias passadas, da SARS e da MERS, e eles avaliaram, claro, aqui por modelos matemáticos, mas eles avaliaram, então, principalmente isolando pessoas que tinham tido contato com alguém contaminado, ou pessoas que tinham estado em zonas de alta transmissão, ou que tinham feito viagens, né, tinham chegado de viagens aéreas, principalmente, e a partir daqui eles utilizaram diversos tipos de estratégias de quarentena, também associado com outras medidas, como, né, fechamento do comércio, fechamento de escolas, e o que eles observaram realmente foi uma efetividade dessa estratégia em relação à diminuição de contágio, então diminuiu a transmissão, diminuiu mortes e diminuiu também o número de hospitalizações. Então, sem dúvida alguma, essa foi uma estratégia muito bem concebida e que nos ajudou ao longo de muitos meses, até a chegada das vacinas, para que a gente pudesse, de alguma forma, diminuir a transmissão, embora, né, a gente tenha um número muito elevado de mortes, tanto aqui no Brasil como a nível mundial. Mas, ao mesmo tempo, a quarentena ela também traz esse isolamento, seja um auto-isolamento, enfim, o distanciamento social, ela também está muito vinculada, a gente também já conhece isso até de experimentação pré-clínica, esse isolamento ele está muito associado com a exacerbação de alguns sintomas de desconforto psicológico ou sintomatologia ansiosa e até depressiva, em função de que nós somos seres, né, altamente sociáveis, a gente precisa dessa interação, a gente precisa do convívio, então, sem dúvida alguma, esse período de quarentena alterou muito a nossa rotina, alterou completamente as nossas atividades, isso, sem dúvida alguma, pode trazer alguma consequência, alguma sequela, juntamente, né, com o próprio vírus, o medo do contágio, enfim, a falta de tratamento naquele momento inicial. Então, tudo isso está muito condicionado a algumas sequelas que podem ter sido de curto, médio e longo prazo, desde o ponto de vista de saúde mental. E dentro desse conceito, algumas populações já inicialmente também foram identificadas como populações com maior risco, né? Aqui também risco de contágio e que, portanto, eram principalmente as pessoas que eram muito recomendável esse auto-isolamento. Então, a gente está falando de pessoas idosas, de pessoas que viviam em residências, de pessoas que tinham algum comprometimento do sistema imune ou doenças crônicas, usuários de drogas, também os profissionais de saúde, né, que estiveram ali na linha de frente, ainda estão naquele momento inicial de muita incerteza, e a própria população de indivíduos que já apresentavam uma história, uma condição psiquiátrica antes da pandemia. Então, a partir de agora, eu vou trazer alguns estudos que falam um pouquinho dos trabalhadores essenciais e dessa população, certo, da comunidade em geral, em relação a essa sintomatologia psiquiátrica. Então, esse é um primeiro estudo que surgiu na Itália, se a gente lembrar bem, a Itália foi, né, a partir da China, foi um foco que nos surpreendeu, nos impactou muito, porque foi talvez o primeiro país europeu em que a gente viu o que era realmente a pandemia, o que estava acontecendo. E esse estudo ele foi muito interessante, porque ele foi um estudo online que foi feito justamente nesse primeiro momento de alto contágio de casos na Itália, certo? Então, o que os autores fizeram foi avaliar exclusivamente nesses trabalhadores que estavam ali na linha de frente, foi aí mais de 1.000 pessoas foram entrevistadas, e eles avaliaram sintomas de estresse pós-traumático, sintomatologia depressiva, ansiosa, e também o funcionamento, estresse, né, sintomas de estresse desses indivíduos. E o que a gente pode ver aqui nessa figura, na verdade, essas escalas, elas funcionam como um screening, né, positivo ou negativo para essa sintomatologia. Então, a gente tem aqui em azul quem apresentava esses sintomas, em laranja quem não apresentava.
E o que eles demonstraram, a gente pode ver aqui nesse outro gráfico, foi as porcentagens, né, por exemplo, de pessoas que tinham, que apresentavam sintomas de estresse pós-traumático, quase 50%, depressão 25%, ansiedade em torno de 20%, e outros sintomas também como insônia e estresse nessa população. O que era esperado de acontecer, porque a gente sabe que diante de uma situação estressante como essa, claro, nós vamos ter uma parte das pessoas que vão ter uma boa adaptação, né, por capacidade de maior resiliência, mas a gente também vai ter uma porcentagem desses indivíduos que podem apresentar alguns sintomas, e obviamente aqui a gente está falando dessa população que estava na linha de frente, que estava lidando com todas essas incertezas, com o risco de contágio também, enfim, muitas mortes, os próprios colegas de trabalho também, além da sobrecarga de trabalho que eles tiveram. Bom, saindo um pouquinho da... Opa, acho que trancou aqui meu slide. Deixa eu ver se eu consigo, agora sim. Saindo então um pouquinho dos trabalhadores essenciais e falando da comunidade em geral, então tem esse estudo da China, que também foi feito bem no inicinho, e eles trazem então a avaliação do desconforto psicológico imediato, que foi uma resposta imediata da população chinesa, em relação também a estresse, a impacto psicológico, sintomas de ansiedade e depressão. E também foi uma web survey que contou com mais de 1.000 participantes, mais de 1.000 respondedores, e o que a gente vê foi que eles avaliaram, então, o grau de sintomatologia. Então, se a gente observar apenas aqui aqueles que apresentavam uma sintomatologia moderada a grave, em relação ao estresse, foi 8%, aqui em relação à ansiedade, depressão 16%, em relação à ansiedade quase 30%, certo? Então, mostrando que, de fato, existe um grupo de pessoas que está mais suscetível a esses sintomas, e são pessoas que em um determinado momento talvez precisem também de uma assistência médica. Então, seguindo um pouco essa linha desses estudos, aqui no Brasil, como eu falei, eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho, que também foi uma web survey, ali bem nos primeiros meses da pandemia, a gente colocou no ar essa pesquisa, foi provavelmente em maio, ela ficou de maio a julho, e a nossa intenção foi avaliar num contexto de população brasileira alguns possibilidade de sintomas relacionados com alguns transtornos psiquiátricos e logo a intensidade desses sintomas e os determinantes dessa sintomatologia. Então, o que a gente pode ver aqui nesse primeiro corte dessa pesquisa que teve mais de 3.000 entrevistados, nós temos aqui, nesse primeiro momento, um corte com 1.348 indivíduos, a maioria eram mulheres, é uma tendência de todos esses estudos que eu tenho lido, que foram conduzidos de forma online, a idade média de 35 anos, que estavam em distanciamento social, certo? A maioria deles, respeitando o distanciamento social. Um grupo deles era trabalhador essencial, boa parte era trabalhador que estava na ativa, embora, né, com home office e condições alteradas de trabalho, e tinha aqui a porcentagem educacional deles, um bom número com boas condições de escolaridade, e também em torno de 40% deles já autorrelatavam ter tido história de algum transtorno psiquiátrico. Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico, nós avaliamos essas 11 condições, né, através de um instrumento aqui do DSM-5. Claro, isso aqui é um resultado de um autorrelato, mas essa pesquisa nos mostrou um alto índice de ansiedade, em torno de 80% da nossa população, naquele momento, apresentava sintomas de ansiedade, 60% depressão, sentimentos de raiva também foram muito comuns, depois sintomas somáticos, distúrbios de sono, problemas de personalidade, mania e assim por diante. Então, a gente conseguiu dar uma olhada na prevalência dessa sintomatologia durante também a primeira onda de contágio aqui no Brasil. E quando nós olhamos principalmente para esses três sintomas, ansiedade, depressão e sintoma de estresse pós-traumático, avaliando também a intensidade dessa sintomatologia, também chama atenção que 85% dessa população que foi estudada apresentava sintomas moderado a graves, o que é bem marcante. Praticamente 70% deles depressão e 65% sintomas compatíveis com transtorno de estresse pós-traumático.
Olhando quais os determinantes ou quais as características dessa população estavam mais associadas com essa sintomatologia moderada grave, então nós nos deparamos com a questão de gênero, né, principalmente aqui mulheres. Também tivemos a questão de idade, os jovens apresentam mais essa sintomatologia, aqueles com menor poder aquisitivo e menor nível educacional, menor escolaridade, e aqueles que já relatavam ter tido uma história prévia de algum transtorno psiquiátrico. Então, aqui caracterizando essa amostra, que é interessante, porque já nos dá indícios de qual é a população que precisa ser mais cuidada, né, ser mais atendida em relação a esse aspecto de saúde mental. Bom, um outro estudo que a gente está desenvolvendo ainda também é olhar nessa população brasileira quanto a pandemia pode ter afetado o funcionamento psicossocial desses indivíduos, tá? Então, o funcionamento psicossocial aqui a gente avaliou autonomia, trabalho, a questão financeira, a questão cognitiva, relações interpessoais e o ócio, certo? E o que a gente viu nessa amostra, então, de 3.000 respondedores, foram 3 grupos bem distintos em relação ao padrão de funcionamento, conforme a gente está vendo aqui nesse gráfico. Então, nós temos um grupo que manteve um funcionamento adequado, que é esse aqui que está no score Z de 0. Temos um grupo que tem um padrão acima do funcionamento padrão, digamos assim, e temos um grupo que está abaixo. Então, a gente tem um grupo de funcionamento normal dentro da linha, digamos, um grupo que teve um prejuízo no funcionamento e um grupo que conseguiu, inclusive, manter um melhor funcionamento durante a pandemia. Também avaliando as questões, as diferenças entre esses 3 grupos e, de novo, avaliando os determinantes, principalmente comparando o grupo de pior funcionamento com o grupo de melhor funcionamento, a gente observa que aspectos relacionados à idade, de novo, quanto menor a idade, gênero, as mulheres, de novo, escolaridade e renda e histórico prévio de doença psiquiátrica foram determinantes para esse prejuízo funcional, e também a sintomatologia. Então, estava muito associado à presença de sintomas ansiosos, à presença de sintomas depressivos, e isso foi o que também determinou bastante esse prejuízo funcional. Bom, como a gente viu nesses estudos e como também já se conhece historicamente que esses indivíduos que apresentam algum transtorno psiquiátrico são pessoas mais vulneráveis, que podem ter uma menor habilidade de responder a essa situação de estresse, então nós também trago aqui alguma informação sobre precisamente essa população, né? E por que, por exemplo, um indivíduo com um transtorno mental grave, se a gente pensar aqui na esquizofrenia, por exemplo, a gente pensa nele como um indivíduo mais vulnerável, inclusive para maior chance de contaminação por Covid-19, né? Então, isso se deve pela própria questão da doença, os próprios sintomas, se a gente pensar na esquizofrenia, sintomas de delírios, de alucinações, associado com o déficit cognitivo, que também é inerente da doença, tudo isso pode levar com que esses indivíduos tenham um insight prejudicado, e isso vai afetar, inclusive, a questão de o quanto eles vão conseguir aderir a essas medidas, né, de contingência que foram propostas, e isso vai deixar eles mais expostos ao risco por contaminação de Covid e provavelmente com quadros mais complicados, em função de que é um grupo que também apresenta uma alta prevalência de comorbidade médica, comorbidades de cunho inflamatório, por exemplo, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. É um grupo que, essencialmente, de fumantes, a maioria desses indivíduos acaba fumando, tem pobre suporte social, a questão do estigma também, medicação, algumas medicações podem ter uma influência. Então, essa população, né, além do próprio auto-isolamento, e também, se a gente lembrar, no início da pandemia, a recomendação era de não buscar atendimento médico exceto em caso de realmente de grande necessidade. Então a gente pode imaginar que esses pacientes ficaram de uma certa forma sem atendimento nos primeiros meses, inclusive podem ter ficado sem medicação, que é uma medicação de uso contínuo. Bom, não só então não só então a esquizofrenia, mas o próprio transtorno bipolar também pode apresentar um pouco esse panorama, porque a gente sabe que essa doença também culmina com oscilações de humor, então na presença desse estressor, dessa pandemia, dessa manutenção de meses vivendo com essa condição, pode ter interferido no estado de ânimo, ao mesmo tempo de que também boa parte desses pacientes apresentam um prejuízo cognitivo que pode ter interferido de novo no fato de como eles lidaram com a pandemia.
Junto a isso, também é uma população que apresenta uma alta taxa de comorbidades médicas, várias delas aqui, então as próprias infecções respiratórias, DPOC, diabetes, câncer, doença cardiovascular, que inclusive são causas de morte precoce nessa população. Então, tudo isso provavelmente tenha impactado, levado a esses indivíduos um pior desfecho em relação à pandemia. E aqui eu trago o resultado, então, de 2 estudos que olharam essa temática. Então, o primeiro deles, os 2 estudos aqui são estudos realizados na população espanhola. O primeiro deles analisou, além de características demográficas, também aspectos de estilo de vida e o quanto isso poderia estar alterado nessa população com um transtorno bipolar, além de sintomas psiquiátricos, né? E o achado principal, na verdade, desse estudo foi que, de fato, comparado com indivíduos sem transtorno psiquiátrico, eles tinham maior prejuízo cognitivo, que também foi avaliado, o que, de novo, poderia levar a uma pior aderência às medidas de contingência, e isso também estava muito associado com os hábitos de vida, com alterações nos padrões, né, normais, então aqui pensando na atividade física, pensando na dieta, pensando nos padrões de sono. Também foi avaliado a capacidade de lidar, né, com o estresse, eles também tinham uma capacidade diminuída, então tudo isso em conjunto pode ter levado a um agravamento dos sintomas, a mais recaídas, né, a mais sintomas depressivos ou maníacos, aumentando de novo o risco de contaminação. E quando objetivamente eles olharam para a resiliência, então esse estudo aqui da direita, ele, através de uma escala que mede então o padrão de resiliência, também comparou, vejam, indivíduos com transtorno bipolar, familiares não afetados, familiares desses pacientes, mas sem a doença, e a comunidade em geral. E a gente vê aqui um padrão de, vamos dizer, pobre resiliência e alta resiliência. Então, aqui na população psiquiátrica, mais ou menos é a metade deles, se distribui entre pobre e alta, enquanto que nos familiares a gente tem 80% deles com uma alta resiliência e a mesma coisa aqui para a comunidade em geral. E quando a gente olha o grupo de indivíduos que tem uma baixa resiliência, o que está por trás disso, a gente vê a sintomatologia depressiva e a gente vê questões de temperamento, principalmente temperamento distímico foi muito associado com esse padrão. Então, isso corrobora, na verdade, com esse editorial, que foi mostrado também no início da pandemia, já chamando atenção para essa associação da pandemia de Covid-19 com o desconforto psicológico, com a alteração dos padrões de estilo de vida, né? Isso já vinha chamando atenção e é algo que a gente vai ter que lidar ainda por um bom tempo, acredito. E também chamando atenção que talvez esse grupo, essas pessoas com sintomatologia psíquica, precisem de um atendimento, precisem ser monitoradas, a gente precisa estar mais atento a essa população. Então, eu finalizo aqui, agradeço a presença de todos, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Adriane, pelo trabalho, pela apresentação desse maravilhosa explanação sobre diferentes estudos realizados sobre esse tópico, né? Bom, eu também gostaria de dizer para a audiência que, se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando no chat, que ao final das apresentações nós podemos transmitir, né, para as palestrantes e conversar sobre o assunto. Então, mais uma vez, muito obrigada, Adriane, pela tua brilhante apresentação. Então, nós vamos passar agora para a nossa próxima convidada, que é a professora Mariângela Freitas da Silveira. A professora Mariângela, ela é médica, ginecologista e obstetra. Ela tem mestrado e doutorado em epidemiologia, né, no grupo lá da Universidade Federal de Pelotas, que é bastante conhecido, né, por todos, pelos seus grandes trabalhos nessa área, né, e ela é também professora do programa de pós-graduação em epidemiologia da UFPEL, né. Então, é com um grande prazer que nós temos aqui hoje a presença da professora Mariângela, que vai nos falar sobre a pesquisa epidemiológica na pandemia. Então, mais uma vez, já agradeço, né, a professora Mariângela pela disponibilidade, né, em compartilhar aqui esses momentos conosco, e agora eu te passo a palavra, fica à vontade para fazer a tua apresentação. Obrigada. Bom, eu vou começar então a compartilhar minha tela, enquanto isso
agradecendo bastante ao convite, né? Desculpa. Então, vamos começar a falar para a gente ter tempo depois de fazer um pouquinho de discussão. Então, obrigada, então, pelo convite para participar dessa Semana Científica do Hospital de Clínicas, que é um evento super conhecido e tradicional, falar um pouquinho sobre a pesquisa epidemiológica na pandemia. Vamos tentar de novo. Bom, voltando então, agradeço novamente o convite para participar dessa mesa redonda tão interessante, e vamos falar um pouquinho então sobre a pesquisa epidemiológica na pandemia. Primeiramente, a gente vai falar sobre um estudo que foi desenvolvido, obviamente, o EpiCovid-19, exatamente para a gente estudar um pouco essa pandemia que nos pegou a todos um pouco de surpresa pela extensão tudo que aconteceu nesses 2 anos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o EpiCovid-19, que foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisas aqui, que a gente chama do Oiapoque a Pelotas, não é Chuí, porque a cidade mais ao sul que foi envolvida foi Pelotas. Então, por que a gente começou a pensar nesse estudo? Nós sabemos que as estatísticas oficiais de qualquer doença infecciosa, geralmente elas subestimam a magnitude dessa pandemia. Em todo o mundo, haviam poucos estudos de base populacional, a maior parte eram de base hospitalar, e menos ainda com amostras periódicas da mesma população. Então, nós tínhamos também uma corrida contra o tempo, né, que era como é que a gente ia manejar essa epidemia, tanto do manejo epidemiológico quanto o manejo populacional, e a questão de termos poucas informações, né, tínhamos um número absoluto de casos confirmados e de óbitos, mas na realidade a gente não conhecia a realidade de casos na população, principalmente pelo fato de que muitas das pessoas atingidas pelo SARS-CoV não eram sintomáticas ou eram pouco sintomáticas. E para a gente saber a real taxa de letalidade da Covid, a gente precisava ter, além do número absoluto de casos entre a população em geral. Então, tinham vários estudos sugerindo que cerca de 90% dos casos na população eram sintomáticos leves, e o que levava muitas dessas pessoas não procurar o serviço de saúde, não serem testadas. No início, nós tínhamos pouco acesso aos testes também, com falta de estrutura laboratorial e de insumos, que foi uma estrutura que foi montada até de forma muito rápida, e a estratégia inicial era testar apenas aquelas pessoas que estavam mais graves, com muitos sintomas, ou que necessitavam a hospitalização. Então, a maioria dos casos não eram conhecidos, né, eram invisíveis. Então, qual foi o objetivo do estudo? Esse estudo, é importante a gente falar, para quem trabalha com pesquisa, normalmente para a gente entrar em campo com um estudo, entre o projeto, desenvolver instrumentos, toda a logística do estudo, a gente leva pelo menos 6 meses. Esse estudo, em 1 mês, nós estávamos no campo com ele. Então, foi uma série de desafios, inclusive para nós, né, do grupo, de tentar fazer esse estudo de uma forma rápida, de uma forma eficaz, de forma que fosse possível a gente entrar com ele no campo o mais rápido possível, porque a epidemia, ela estava em andamento, ela não estava esperando que a gente estivesse pronto para poder estudar. Bom, então, a gente tinha esse objetivo de estimar a prevalência da infecção pelo SARS-CoV e através dessa prevalência, determinar o quanto dessas pessoas tinham infecções assintomáticas ou pouco sintomáticas, subclínicas, e quais seriam os sintomas mais comumente relatados por esses infectados. Com as análises seriadas, avaliar, então, a progressão da epidemia na população e com a percentual de pessoas atingidas, estimar a real letalidade da Covid-19. Então, nós usamos como método um teste sorológico, um teste rápido, que é o ONDFO. Esse teste foi o teste que estava disponível para nós através do Ministério da Saúde, que foi o patrocinador das 3 primeiras etapas do EpiCovid no Brasil.
Ele tinha uma validação, foi feita uma validação prévia pelo grupo do estudo, foi feita essa validação até em Porto Alegre, pela doutora Lúcia Pelanda, e nós encontramos uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de quase 100%. Esse exame é feito, então, com punção digital, o resultado em 15 minutos, e a partir da 9ª etapa do EBCOVID-RS, quando a gente observou que, na realidade, o ONDFU tinha um problema que era a diminuição dos anticorpos ao longo do tempo das pessoas atingidas mais precocemente na epidemia, esses anticorpos não eram captados no teste, então nós começamos a ter um resultado que não era tão confiável, nós começamos a utilizar um teste ELISA, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma amostra em papel filtro. O questionário, tentamos fazer um questionário curto, pela magnitude da pesquisa, com informações principalmente sobre o distanciamento social, tanto da pessoa entrevistada, sorteada na casa, como da família, se a pessoa tinha tido algum diagnóstico prévio, e no caso do diagnóstico, se ela tinha tido algum sintoma. Então, a gente queria uma estimativa populacional, mas, obviamente, que a logística tinha que ser viável, né? Nós tínhamos um prazo curto para a conclusão, então a gente pegou, no Rio Grande do Sul, 9 cidades sentinela, que são as cidades sede, né, de cada local pelo IBGE, e 133 cidades no Brasil. Fizemos, então, uma amostra por conglomerados em cada uma dessas cidades, em cada setor 10 domicílios, e em cada domicílio uma pessoa selecionada. Se a pessoa era positiva no teste rápido, a gente, então, testava toda a família. Então, nós fizemos, em cada etapa, 500 testes por município no Rio Grande do Sul e 250 no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, aqui, temos aqui as 9 municípios, com 8 sedes das mesorregiões do estado, nós incluímos, então, uma cidade na Grande Porto Alegre, na região metropolitana, que foi a cidade de Canoas, que foi a maior cidade da região metropolitana. E, no Brasil, os 133 municípios sede das mesorregiões do país, incluindo aqui locais de muito difícil acesso no norte do país e alguns também no interior do Nordeste. A gente sempre usa essa máxima do Jeffrey Rose, que os epidemiologistas, eles precisam ter mãos sujas, mas uma mente limpa, e para esse estudo especificamente, que foi mudando à medida que os resultados foram chegando e a gente foi planejando a próxima fase, foram fases muito próximas uma da outra, e esse estudo foi planejado para ser coletado no máximo 3 dias, com exceção da primeira fase, foi isso que foi feito, a primeira fase do Brasil. Então, nós fomos aprendendo junto com a pandemia e aprendendo junto com o estudo. Nós temos algumas fotos aqui, que foram fotos feitas em Pelotas, para vocês terem uma ideia de como é que era a testagem. A maioria das pessoas preferia nos atender na rua, né, onde tivesse uma garagem, etc., aqui, né, na rua mesmo, que essa menina está sendo testada, porque também tivemos a questão da pandemia, as pessoas não queriam que os entrevistadores entrassem na casa, até pelo medo de contaminação. A gente teve que fazer toda essa logística aqui com a questão dos EPIs, tivemos todas as dificuldades que outros serviços tiveram de adquirir os EPIs, pela dificuldade realmente que aconteceu para todos, e muitos desses EPIs acabaram sendo fabricados pela própria universidade. Então, nós fizemos inquéritos seriados, no Rio Grande do Sul foram 4 rodadas a cada 2 semanas, e depois mais 4 rodadas a cada 4 semanas, e completamos com 2 rodadas em 2021, então 10 rodadas completas. No Brasil, nós fizemos 3 rodadas a cada 3 semanas, e uma rodada mais distante em função do financiamento, que foi a 4ª rodada, foi feita um pouquinho depois das outras. Bom, então, quais são os problemas que a gente teve? Principalmente na primeira rodada do Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tivemos, desde o início, o apoio mais próximo do governo do estado, que foi um parceiro, e nós tivemos, desde o início, apoio das forças de segurança, da Secretaria de Saúde de Segurança Pública, que nos ajudou a não só a informar a população, mas também, no momento do campo, a lidar com situações que apareceram por pessoas que tinham medo, que
era um golpe, as pessoas estavam fazendo golpes para entrar na casa, mais a questão do medo da pandemia, né? No Brasil, a primeira etapa do estudo, como era uma parceria com o Ministério estava responsável por comunicar a todos os municípios e estados do início da pesquisa, e isso, infelizmente, não aconteceu de forma como teria que ter acontecido. Então, nós tivemos vários problemas de pesquisadores presos, né, ameaçados pelos moradores, equipes que tiveram que sair dos municípios, né, pesquisadores agredidos, inclusive. Então, foi um estresse muito grande, né? Tivemos roubo de material, apreensão de material, do material da pesquisa, dos kits. E mesmo no Rio Grande do Sul, a gente via que nos dias da pesquisa as pessoas começavam a receber esse tipo de comunicação por WhatsApp, né, que era um pouco, aí acho que já começando a entrar a questão política, né, para avisar as pessoas para não abrirem a porta, porque não existia nenhum tipo de teste sendo feito pelo Estado ou pelo município. Então, a gente teve um alto índice de recusas, para nós isso foi uma coisa muito complicada, nós estamos acostumados a ter baixos índices de recusa pelo jeito pela forma como a gente organiza as nossas pesquisas. Tivemos muitas casas vazias, a população, então, às vezes saía para o interior, né, ia para casa de familiares, pela questão do isolamento. Nós tivemos, então, como já foi mencionado, agressões à equipe por parte da população, e com a evolução da pesquisa, a identificação como que a pesquisa era antigoverno. A gente teve que ter um extremo cuidado com as perguntas. Numa das fases, a gente perguntou sobre a hidroxicloroquina, e se a pessoa achava que hidroxicloroquina, não só a hidroxicloroquina, várias medidas na mesma pergunta, se achava que funcionava para a epidemia, incluindo isolamento, uso de máscaras, etc., e as pessoas acabavam, às vezes, até agredindo ou expulsando os entrevistadores da casa, e a gente mexe que isso virou Grenal ou virou Brapel para os pelotenses, né? E a questão de temos que ir a locais distantes e perigosos, e nesse sentido, a gente contou muito, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com o apoio das forças de segurança, tanto da Brigada Militar quanto da Guarda Municipal. Então, qual foi a solução depois dessa primeira fase, vamos dizer assim, desastrosa, né, no Brasil? No Rio Grande do Sul, a gente já tinha criado essa rede, todas as cidades participantes do estudo tinham os coordenadores locais, que eram pessoas das universidades locais, dessas 9 cidades, e no Brasil, depois da primeira fase, que nós tivemos realmente muitos problemas, a gente começou a criar, então, uma rede pessoal independente da rede oficial, e que foi, na realidade, o que nos ajudou muito em todas as fases. Então, nós fizemos contato com gente dessas 133 cidades, universidades, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, as forças policiais, o judiciário, e muitos locais a gente entrou através da Pastoral da Criança. A gente melhorou muito a identificação e divulgação, e aprendemos, por isso que eu digo que a gente foi aprendendo, nós utilizamos rádios e jornais mais de mídia, da grande mídia, e começamos, então, a utilizar muito rádios e jornais comunitários, os sites das prefeituras, e fazer uma rede de jornalistas que foi desenvolvida pela nossa comunicação social, uma rede de jornalistas no Brasil inteiro, onde eram, então, divulgadas as fases da pesquisa, os resultados, quem estava na cidade, etc., e uma equipe motivada e preparada. No Rio Grande do Sul, no Brasil, a gente contratou uma agência, no Rio Grande do Sul também contratamos, mas as pessoas que estavam, os trabalhadores de campo, eram todos voluntários, a maioria deles estudantes da área da saúde. O percentual de recusa, então, como a gente viu, refletiu um pouco que a gente melhorou essa comunicação no Brasil, né? Então, a primeira rodada, em maio de 2020, foi quase 22% de recusas, e a última rodada, que foi em 27 a 30 de agosto, tivemos 18%, foi, então, diminuindo, e a gente acha que foi muito, em parte, a esse trabalho que a gente fez junto às cidades e com a parceria das pessoas nas localidades. No Rio Grande do Sul, a gente viu um pouquinho ao contrário. Então, eu acho que um pouco aqui, quando a gente começou, o Rio Grande do Sul não estava tão atingido pela pandemia,
e na realidade a gente teve um pico muito maior aqui mais para o final do ano, e isso pode ter se refletido um pouco. Essas são as etapas de 1 a 8 do Rio Grande do Sul, que foram no ano de 2020. Um pouquinho só de resultado, mas resultados que no sentido de atrair uma atenção, às vezes até um pouco ruim, vamos dizer assim, para a pesquisa, foram os primeiros resultados do EpiCovid-BR, que mostrou que os indígenas, eles eram contaminados em uma proporção bem maior do que os brancos, as pessoas brancas, e os pobres também. Provavelmente aqui são pessoas mais pobres, que vivem em casas com mais pessoas, e que têm profissões ou têm trabalhos em que elas não puderam fazer realmente o isolamento social, as pessoas tinham que sair para trabalhar. Então, aqui a prevalência é muito maior, né, entre os mais pobres, de prevalência de anticorpos contra a Covid. Esse aqui foi também uma coisa que a gente aprendeu depois da primeira rodada, a questão de que as localidades, os municípios, eles se queixavam, vocês vêm aqui, fazem a pesquisa, nós mandávamos sempre um relatório da pesquisa, mas os municípios não queriam, muitas vezes, uma coisa tão complicada, vamos dizer assim, tão longa. Então, eles pediram coisas mais simples sobre os dados deles. Então, nós desenvolvemos esse cartão, que foi enviado para todos os municípios, esse aqui, no caso, é Tefé, que foi norte do Amazonas, que foi uma das cidades com mais alta prevalência, né, de Covid nas pesquisas do Brasil. Então, a gente pegava os dados oficiais colocados aqui e fazia a conta, nessa cidade nós encontramos, pela pesquisa, 21 vezes mais infectados no total do que os casos confirmados. Então, a prevalência encontrada pela pesquisa, e também informávamos para o serviço, para o município, o percentual de pessoas que estava em isolamento, em distanciamento social nessa cidade. Isso aqui ajudou bastante, e o desenvolvimento dessa rede, a gente tinha contato direto por e-mail com a Secretaria de Saúde de todos os municípios, e toda vez que eles precisavam de alguma informação, ou de uma análise do município, que para eles era interessante, a gente, então, fazia essa análise e enviava para o município. Então, foi realmente uma parceria que foi estabelecida. Essa rede, o EpiCovid, ele foi realmente uma parceria com todas essas universidades parceiras em todos os locais, e mais o financiamento, que foi, claro, mudando um pouquinho a partir do tempo, foi um estudo caro, até pela função dos equipamentos de proteção individual, que foram muito caros e foram necessários, né, a questão de descarte do lixo, foi toda uma logística que realmente foi um aprendizado para nós. Como a gente está falando do EpiCovid, que foi desenvolvido para estudar a pandemia, eu queria falar um pouquinho sobre as pesquisas que estavam em andamento, ou que começaram durante a pandemia, mas que não tinham relação direta com a Covid. Então, eu vou citar três pesquisas, na realidade, que eu estou coordenando. A primeira seria a implantação da rede de serviços para acesso a testes de biologia molecular para detecção de papilomavírus em mulheres vivendo com HIV no âmbito do SUS. Então, esse estudo foi feito para ver mulheres HIV positivas, mulheres de 18 a 64 anos de idade, e nesses locais no Brasil inteiro. O que a gente viu? Diminuição nas consultas disponíveis, profissionais desviados para o atendimento à Covid, e os pacientes consultando muito menos por medo da pandemia, o que levou a um recrutamento muito mais lento que o esperado. A mesma coisa nesse ensaio para avaliar a eficácia da cefixima, no Brasil, que também a gente teve um recrutamento bem menor do que o esperado, são 3 cidades no Brasil. A gente teve uma equipe experiente, mas isso contribuiu para altas proporções de adesão, mas tivemos dificuldade com a pandemia, tanto com a parada do recrutamento, pelo cancelamento das campanhas de testagem, como pela demora da entrada do Brasil dos insumos que eram importados, tanto os testes como a droga cefixima. As coortes de Pelotas, nós tivemos atraso e interrupção do campo, o campo de 2015, por exemplo, era para ter iniciado aos 6 anos, e não iniciou até agora, estamos planejando iniciar no final desse ano.
Então, foi toda uma experiência também de não poder iniciar um trabalho de campo, que já vem sendo feito há muito tempo, em função das restrições que nós tínhamos pela pandemia. E era isso. Muito obrigada, e a gente fica depois à disposição para conversarmos um pouco sobre essas dificuldades. Muito obrigada, Maria Ângela, pela apresentação. Eu acho que o estudo EpiCovid é um estudo que todos conhecem aqui no Brasil e que nos trouxe, e que eu tenho certeza que vai continuar nos trazendo informações valiosíssimas, né? E então é um prazer a gente poder ter ouvido um pouco sobre os relatos. Eu tenho certeza que vocês têm outros relatos, né, relacionados a ele, porque foi um estudo, aliás, está sendo, né, um estudo tão amplo, né, que tenho certeza que temos outras coisas ainda para aprender, né, para descobrir através desse estudo. Eu parabenizo todo o grupo, né, que eu tenho certeza que foi um grupo enorme de pesquisadores e maior ainda de todos os voluntários e pessoas, né, envolvidas, não só da equipe de pesquisadores, mas também, como tu comentasse, de todo o pessoal que podia fazer essa, assim, prover a segurança para as pessoas que estavam em campo, né, que a gente ouvia pelas notícias que isso sempre foi um desafio, né, para vocês. Então, muito obrigada pela apresentação. Bom, antes de eu passar para a nossa próxima convidada, eu gostaria de enfatizar para o público da assistência que vocês podem enviar, né, perguntas através do chat, que após a próxima apresentação, nós faremos uma rodada para responder algumas dúvidas, para esclarecer algum tópico, né? Então, eu gostaria de incentivá-los a fazer perguntas ali no chat, que elas serão repassadas, né, para nós aqui e para as palestrantes. Bom, então, nós vamos passar para a nossa terceira convidada desta mesa, que é a professora Pamela Carpes. A professora Pamela, ela é neurocientista e professora de Fisiologia Humana na Universidade Federal do Pampa, né, no campus Uruguaiana. Ela tem doutorado em Fisiologia, com pós-doutorado na Universidade de Louvain, na Bélgica, e é bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq. Ela atualmente é chefe da divisão de pós-graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Unipampa, né, a universidade que ela é afiliada. E a professora Pamela hoje vai nos falar um pouco sobre a pesquisa nesse sistema híbrido remoto, né, e os desafios que estão associados a isso. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a professora Pamela por aceitar o convite e por vir aqui compartilhar conosco, né, essa experiência, né, que ela vai nos falar agora. Então, passo a palavra para ti, Pamela. Obrigada, Maria Luísa. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando dessa mesa hoje, né, e estar aprendendo também com as colegas que falaram antes de mim. Bom, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre os desafios, né, de manter a pesquisa, não só a pesquisa epidemiológica, como a professora Maria Ângela comentou anteriormente, mas também outros tipos de pesquisa nesse período de pandemia, onde nós nos vimos, né, diante desse desafio. Então, eu vou trazer alguns estudos que foram feitos nesses últimos quase 2 anos, né, 2020 e 2021, que a gente vivenciou esse período de pandemia. Como todo mundo está já bem ciente, né, a gente iniciou o ano passado, o ano de 2020, com esse desafio de enfrentar uma pandemia, e as universidades, assim como outros espaços de convivência, acabaram sendo fechados, né, e a gente desafiou-se, né, em transferir tanto o ensino presencial para o ensino remoto emergencial, como também muitas instituições fecharam totalmente as suas portas, de forma que a gente teve que interromper pesquisas
pesquisas e adaptar as atividades de pesquisa para elas serem realizadas em grande parte das vezes de modo totalmente remoto, em algumas situações de modo híbrido, e em algumas situações as pesquisas puderam se manter, dependendo aí de uma série de fatores que vão desde fatores sanitários das cidades sede das instituições de pesquisa, até o tipo de pesquisa que era realizado. Nesse contexto, várias questões emergiram, e uma das questões que emergiu foi o fato de que não era a primeira vez que a humanidade enfrentava uma pandemia, e que em pandemias ao longo da história, outros cientistas tinham também transferido suas atividades de universidades para o ambiente domiciliar. E aí surge aí a ideia de grandes mentes brilhantes que produziram obras bastante importantes em períodos de pandemia. Um exemplo clássico é o Newton, né, que durante uma pandemia em que a Universidade de Cambridge fechou as suas portas, desenvolveu teorias sobre cálculo, óptica e a própria lei da gravitação, que mudaram os rumos da ciência dessa área, e o próprio Newton descreveu esse período como um dos períodos mais produtivos da sua vida científica. No entanto, a gente sabe que a pesquisa em ambiente domiciliar, ela não é igual para todas as áreas, ela pode ter alguns benefícios, algumas coisas que podem ser mantidas, mas ela também traz consigo uma série de desafios. Então, nesse sentido, a gente vai dar uma olhada em alguns desses estudos que foram feitos nesses últimos 2 anos, né, trazendo alguns insights sobre esse tema e alguns dados também do que pôde e do que não pôde ser mantido nesse período. Então, esse primeiro trabalho que eu compartilho com vocês, né, que foi publicado esse ano na PLOS ONE, ele é um web survey também, né, feito com aproximadamente 700 cientistas de diferentes países. E os autores, eles trazem, né, que independente da área, podem haver algumas vantagens de se trabalhar no ambiente domiciliar e algumas desvantagens. Dentre as vantagens de se trabalhar nesse ambiente, a gente tem a questão do deslocamento, né, que especialmente em grandes centros é um tempo que é otimizado, o gerenciamento mais fácil das responsabilidades domésticas, demandas familiares e trabalho, uma maior autonomia do servidor, do cientista, enfim, em relação ao uso do tempo, um menor número de interrupções, mas sobre esse ponto a gente já sabe também que isso depende muito de uma série de outros fatores que nós vamos comentar ao longo dessa explanação, e a questão de um maior conforto pessoal. Por outro lado, existem também uma série de desvantagens. O trabalho domiciliar acaba gerando um pouco de desconexão entre os grupos de trabalho. Quando a gente fala em pesquisa que é realizada em equipes, na maior parte das vezes, essa desconexão pode ser muito prejudicial. A gente acaba tendo um isolamento em função da distância física e social dos outros membros da equipe. Muitas vezes se observa dificuldades com desligamento do trabalho, a gente perde um pouco a noção do tempo em que a gente está trabalhando e o tempo que a gente está fazendo atividades de lazer ou de atividades domésticas, né, em função de que a gente não tem mais aqueles limites e aqueles indicadores físicos de deslocamento e de local específico para trabalho, não. Existe também a questão da falta de visibilidade, uma vez que a gente está trabalhando em casa, distante da equipe, e a chefia, a supervisão, não vê a gente trabalhando, e isso pode gerar dificuldades ou problemas na progressão da carreira. E a questão da falta de privacidade, porque a gente, principalmente nesse período de pandemia, levou o trabalho para dentro de casa sem ter um tempo para adequar esse espaço para isso, né? Foi emergencial, não foi algo planejado como seria o ideal. Mas, no entanto, as pesquisas têm mostrado que isso nem sempre é visto como algo negativo, né? Nessa pesquisa que eu comentei com vocês, a maior parte dos cientistas que respondeu a ela considerou, cerca de 40%, considerou que o seu trabalho de pesquisa estava sendo desenvolvido com uma eficiência similar a antes da pandemia. No entanto, cerca de 30% considerou que estava sendo menos eficiente e 30% considerou que estava sendo ainda mais eficiente do que em períodos pré-pandemia.
Obviamente, se percebe, e isso é comum a diversas pesquisas nessa área, que existem atividades que requerem mais atenção sustentada, e essas atividades acabam sendo melhor desenvolvidas em ambiente domiciliar. Essas atividades incluem a leitura de artigos científicos para revisão de literatura, a análise de dados, a escrita de artigos, de projetos para fomentos. Por outro lado, atividades que requerem maior cooperação, maior colaboração entre os membros da equipe de pesquisa, como a discussão de dados científicos e também a questão da coleta de dados, são atividades que, obviamente, são melhor desenvolvidas no laboratório, na universidade, no escritório, enfim, dependendo aí do tipo de pesquisa que é desenvolvida. Então, existe essa característica da atividade e a relação do local onde ela é realizada. E isso varia muito de área para área. Se a gente for olhar esse outro trabalho, que avaliou especificamente os efeitos da pandemia em cientistas na área de ciências da vida, ciências biológicas, ciências da saúde, a gente consegue ver um pouco dessa característica, né? Esse trabalho foi realizado com pesquisadores que a maioria deles, cerca de 70%, realizava pesquisa experimental, pesquisa de bancada. E a maior parte deles também estava vinculado a instituições que estavam totalmente fechadas em função da pandemia no ano de 2020. Então, o que os pesquisadores encontraram nessa amostra de cientistas da área de ciências da vida foi que 50% desses cientistas que fizeram parte do estudo relataram que perderam parte do seu trabalho em função da pandemia, porque tiveram que, no momento em que as instituições fecharam, interromper projetos de desenvolvimento. Isso gera também um custo financeiro, porque provavelmente essas pesquisas vão ter que ser reiniciadas, dados vão ter que ser novamente coletados. Esses cientistas também relataram uma autopercepção de diminuição da produtividade científica e aumento do estresse. Por outro lado, também relataram alguns aspectos positivos, como o uso de videoconferências, que facilitou alguns aspectos da vida científica, né? São citados a participação em eventos científicos, por exemplo, né, que de certa forma foi facilitada pela pandemia, em função da ausência de necessidade de deslocamento e diminuição dos custos. Além disso, muitos cientistas relataram que a comunicação com a chefia ou com o orientador, ela se manteve para metade deles no mesmo nível, e para alguns dos cientistas, essa comunicação até aumentou, né? Então, quase todos os cientistas, mais de 90% dos respondentes dessa pesquisa, relataram que usaram essas estratégias de videoconferência para colaborar, discutir e fazer ciência. No entanto, é preciso destacar que, embora a pesquisa tenha se mantido, o foco do trabalho em pesquisa mudou. Então, a gente consegue perceber que eles relatam, quase 50% relata que manteve a maior parte do tempo dedicada à análise de dados e escrita de artigos científicos, de projetos, de teses, assim por diante. Então, se a gente observar as atividades que foram desempenhadas nesse período de trabalho domiciliar, elas estão dentro daquele conjunto de tarefas que envolve a necessidade de atenção sustentada, que não requer tanto a interação entre grupos, e grande parte desse cientista relatou que acabou reduzindo as horas de trabalho dedicadas à pesquisa científica. E é o que a gente vê também em outros trabalhos nessa linha temática. Esse trabalho publicado em 2020 na Nature Human Behavior entrevistou, na verdade, mais de 4.500 cientistas dos Estados Unidos e da Europa, e o que eles encontraram foi uma redução do tempo de trabalho semanal a partir do momento da pandemia. Aqui nesse primeiro gráfico, a gente tem nas barras em azul as horas de trabalho pré-pandemia, a gente vê aqui a maior parte dos cientistas nessa faixa, enquanto que no momento da pandemia, lembrando que esses dados foram coletados no ano passado, em 2020, a média de horas semanais trabalhada diminuiu. E avaliando os tipos de trabalhos que os cientistas realizavam, se viu que essa redução ela estava principalmente relacionada com as atividades de pesquisa científica. Então, os cientistas passaram a gastar menos tempo em atividades de pesquisa. Esse mesmo grupo de pesquisadores também repetiu esse survey em 2021,
tiveram um número maior de respondentes, quase 7 mil cientistas responderam, e a partir desses dados coletados em 2021, foi possível também comparar com os dados de 2020, que eles já tinham, então, coletado. Como a gente tinha visto previamente, em 2020 houve essa redução do número de horas semanais dedicadas à pesquisa científica em comparação com o período pré-pandêmico. No entanto, em 2021, apesar de a gente ainda ter uma redução, essa redução parece ser menor. Então, começa a ter aí um pouco mais de compensação, né, um pouco mais de horas semanais dedicadas ao trabalho científico. Quando a gente vai olhar o número de publicações, submissões de artigos científicos e novos projetos, né, comparando 2019, que é o ano pré-pandêmico, com as publicações, as submissões de 2020, esses dados são autorrelatos, tá? A gente consegue perceber que há uma pequena redução no número de artigos publicados e submetidos em 2020 aqui em rosa, em comparação com 2019, e essa mudança também acontece na proposição de novos projetos. E nesse fator, né, proposição e início de novos projetos, a diferença é maior. Né? Em 2019, no ano pré-pandêmico, só 9% dos cientistas que responderam ao questionário não tinha iniciado nenhum projeto no ano de 2019. Porém, quando a gente olha 2020, 27% dos cientistas não iniciou novos projetos, embora tenha, de certa forma, mantido as publicações e as submissões, o que reflete exatamente o que a gente comentava anteriormente, que os cientistas dedicaram maior parte do tempo a trabalhar em análise de dados coletados previamente à pandemia e na escrita de trabalhos relacionados a dados prévios, mas houve uma redução no número de início de novos projetos, o que nos faz pensar que a gente vai ter aí vários anos de impacto da pandemia na produção científica, né, no mundo inteiro. Então, a gente tem essa caracterização. Além disso, é importante a gente considerar que, dependendo do tipo de pesquisa, o impacto pode ser diferente. Então, nesse trabalho de 2021, os autores também separaram os cientistas que, a partir da pandemia, passaram a trabalhar com temas, com pesquisas relacionadas à Covid-19, que são representados aqui nas barras vermelhas, e aqueles que não migraram para pesquisas relacionadas ao Covid durante a pandemia. E a gente consegue ver uma diferença bem significativa. Aqueles cientistas que migraram para temas relacionados à Covid não tiveram uma mudança significativa em nenhuma dessas métricas de produtividade, né, no número de horas trabalhadas, publicações, submissões ou projetos. Já aqueles cientistas que mantiveram as suas linhas de pesquisa sem migrar para temáticas relacionadas à Covid, tiveram um impacto maior, né, nessas métricas, tiveram uma redução mais significativa no número de publicações, submissões e principalmente no início de novos projetos. Reduziu em torno de 36% o número de novos projetos. E isso corresponde aí, se a gente for considerar em termos absolutos, corresponde à perda de um novo projeto por cientista no ano de 2020, nosso ano pandêmico. Obviamente, isso também tem uma relação com a área de pesquisa. Eles analisaram as diferentes áreas de pesquisa científica e os autores perceberam que aqueles cientistas que tendem a depender de bancada, né, de laboratório, de equipamento, de estar presencialmente nesses espaços, eles acabam tendo maior declínio no tempo dedicado à pesquisa científica. Então, a gente vê aqui no topo áreas como bioquímica, biologia celular e molecular, que são áreas dependentes aí de equipamento e laboratório. Por outro lado, naquelas áreas que exigem menos equipamentos, como economia, ciências da computação, matemática e estatística, a redução do tempo de trabalho em pesquisa foi menor. Então, essas diferenças, elas são bem significativas e podem chegar aí a diferenças em torno de 4 vezes na redução do tempo dedicado à pesquisa. Então, além das áreas e da migração ou não para pesquisas relacionadas à Covid, outros 2 fatores também se mostraram importantes, né, para determinar a
produtividade, o impacto na realização de pesquisas nesse período dos últimos 2 anos. Um deles é o gênero. As mulheres tiveram uma redução maior no desenvolvimento de projetos, e também a parentalidade. Então, pesquisadores, cientistas com filhos entre 0 e 5 anos também apresentaram uma redução bastante significativa na proposição de novos projetos científicos. Isso se relaciona com o que a gente observou, de fato, na comunidade científica. Ainda no início da pandemia, no ano passado, a Elizabeth Hammond, que é editora de um jornal científico, de uma revista científica, ela tweetou que ela realmente estava muito abismada, né, com a redução de submissões de artigos científicos com autoria feminina naquele período, que ela nunca tinha visto algo como isso, e esse tweet acabou repercutindo na comunidade científica. Um pouco depois dele, a gente começou a ter vários editoriais de revistas científicas importantes abordando essa temática e como as mulheres estavam sendo mais afetadas do que os homens cientistas em relação à produtividade nesse período de pandemia. Se começou a discutir essa questão de organização social e divisão do trabalho doméstico, no sentido de que no momento que a gente migra o nosso trabalho para dentro de casa, a gente tem mais forte, né, o impacto dessa divisão, né, de forma que as escolas também estavam fechadas em 2020, e as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos na maior parte das casas do mundo inteiro são as mulheres. As mulheres, então, tiveram que apoiar o desenvolvimento do homeschooling, né, das aulas remotas dos seus filhos, isso tomou um grande tempo. Aquelas mulheres que tinham rede de apoio tiveram que abrir mão da sua rede de apoio em função da pandemia, e tudo isso impactou também o trabalho das mulheres cientistas, não só das cientistas, né, das mulheres de um modo geral, mas o nosso foco aqui é as mulheres cientistas. Então, se voltou aquela ideia lá, bom, Shakespeare e Newton realmente produziram muito durante a quarentena, mas nenhum deles era responsável pelo cuidado de crianças. Então, nesse sentido, ainda no início da pandemia, o Parenting Science, que é um movimento brasileiro do qual eu faço parte e que busca discutir o impacto da parentalidade na carreira científica, publicou uma carta na revista Science, chamando atenção para o impacto que a pandemia poderia ter a longo prazo na carreira científica de mulheres. Nós iniciamos, então, no ano passado ainda, um survey, né, relacionado a essa temática, e mostramos que, de fato, as mulheres estavam submetendo menos artigos científicos do que homens nesse período de pandemia, né, considerando o planejamento de submissão que elas tinham previamente. Quando a gente adicionava a questão da parentalidade, né, diminuía o percentual de submissões tanto para homens quanto para mulheres, mas a redução para as mulheres era ainda mais significativa, assim como a raça também teve um impacto importante na submissão de artigos científicos. Quando a gente relacionou o efeito da raça com a parentalidade, a gente conseguiu perceber que para os homens a questão da parentalidade impactou tanto para os homens brancos como para os homens negros, mas no caso das mulheres negras, a parentalidade não teve tanto efeito, no sentido de que as mulheres negras sem filhos já tinham uma redução grande na submissão de artigos científicos. Então, o fator raça pareceu ser, nesse caso, também muito importante, tanto quanto a parentalidade. Quando a gente olhou a parentalidade em relação à idade dos filhos, nós percebemos que a idade do filho sim é importante, quanto mais novo, maior o impacto, mas para as mulheres. Para os homens, a diferença é muito pequena em relação à idade dos filhos, tanto homens pais de filhos pequenos quanto maiores mantêm em torno de 50% a 60% as suas submissões, enquanto que as mulheres, até aproximadamente os 6, 7 anos dos filhos, reduzem bastante a submissão de artigos. A gente também avaliou o impacto autopercebido da pandemia na carreira científica e percebeu que as mulheres veem o impacto mais negativo do que os homens, e quando a gente adiciona os filhos, né, mulheres que têm filhos, veem o impacto ainda mais negativo da pandemia na sua carreira. Isso, obviamente, está relacionado, como a gente já comentou antes, com a divisão dos trabalhos de cuidado, tanto doméstico quanto de pessoas, e aí entra não só os filhos, né, as mulheres também são as principais cuidadoras de idosos e de outras pessoas que requeram cuidados na família.
né? Dados do IBGE mostram que as mulheres dedicam em torno de 21 horas para essa tarefa, enquanto os homens aproximadamente metade desse tempo. É isso no Brasil, mas isso não é uma característica específica do Brasil. No mundo inteiro, as mulheres fazem mais tarefas domésticas do que os homens. Então, recentemente, a gente publicou uma carta na Nature Human Behavior, chamando a atenção, né, de que a gente já estava aí há mais de 1 ano e meio nesse período de pandemia, a gente já conhecia esses impactos, já conhece esses impactos diferenciais a depender desse fator, já tem algumas sugestões de estratégias que podem ser feitas para mitigar os efeitos da pandemia na carreira de cientistas que são responsáveis pelo cuidado de pessoas, mas quais as instituições que realmente estavam fazendo alguma coisa, né, estavam adotando alguma dessas práticas, como políticas de apoio, editais específicos para cuidadores e assim por diante. Então, os resultados que eu compartilhei com vocês, eles mostram que trabalhar no ambiente domiciliar pode se tornar um elemento importante na vida dos cientistas, tem algumas vantagens, principalmente para tarefas que envolvem a necessidade de atenção sustentada. Novos padrões de cooperação se estabeleceram com a pandemia, o uso de videoconferências tanto para orientação, mentorias, eventos científicos. No entanto, essas vantagens do trabalho remoto, elas dependem de muitos fatores, né, que vão desde o tipo de pesquisa que o pesquisador realiza, até o arranjo familiar e domiciliar do cientista. Então, a gente pode perceber, né, aquele primeiro trabalho que eu mostrei para vocês na PLOS ONE, ele perguntou para os cientistas respondentes quanto % do total de tempo de trabalho eles dedicavam ao trabalho remoto antes da pandemia, e a gente vê aqui o pico em torno de 20% do tempo total de trabalho, e nessa linha cinza a gente vê a resposta à pergunta quanto agora, depois dessa experiência de pandemia, o que vocês acham ideal? Quanto % do tempo de trabalho pode ser feito em casa? A gente vê esse deslocamento da curva para a direita, 66% dos cientistas querem trabalhar um tempo maior em casa no futuro do que antes da pandemia, e 86% acha que isso seria viável, mas a média está ali em torno de 50% do tempo total de trabalho, aliás, o pico, e não em 100%. Então, essa experiência da pandemia tem, sim, alguns efeitos positivos, nos traz alguns insights importantes, mas a gente precisa considerar também todos esses outros fatores e ser flexível na organização do trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para a gente discutir esses temas que apresentamos na manhã de hoje. Muito obrigada, Pamela, pela apresentação. Foi bastante interessante também trazer especificamente esse tema de mulheres. Eu ia, na verdade, puxar um pouco com todas vocês a respeito disso, né? E eu também aproveito aqui, né, na presença da Pamela, também para parabenizar o Parenting Science pelo último prêmio, né, o recente, né, da Nature, que é um trabalho bastante importante e muito interessante, né, que este grupo tem atingido. Então, eu parabenizo a todas vocês também aqui na presença da Pamela, como representante, né, neste momento. Bem, então eu queria primeiro, assim, instigar um pouco todas vocês, 4, né, que eu acho que um tema que foi bastante falado, né, talvez não tão explicitamente, mas que eu percebi é a questão de que essa crise sanitária nos trouxe uma necessidade, nos impôs, na verdade, uma adaptação, né, e de forma rápida, né, e isso acho que esteve presente em todas as falas de vocês, né, com diferentes intensidades em diferentes aspectos, né? Mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso. Acho que a Adriane comentou um pouco que, obviamente, as pessoas que são mais resilientes talvez tenham uma maior capacidade de adaptação, né, de forma rápida, mas eu gostaria que ela comentasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que essa crise sanitária vai nos deixar aprendizados, né, para o restante dos nossos anos, né, e então acho que é importante que a gente reflita e que se tire o máximo, né, do que a gente tem passado, né, passou e tem passado nos últimos meses. Então, Adriane.
Sim, acho bem importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque eu sempre explico assim, a pandemia, na verdade, não deixa de ser uma situação de estresse crônico, né? A gente está há muitos meses, mais de ano, com essa situação, claro, agora talvez em menor intensidade, porque temos a vacina, mas foi uma situação bastante impactante que não tínhamos vivido e que, pelo todo o contexto, pode ter realmente causado muito impacto em uma porcentagem, né, dessas pessoas. Então, justamente assim, o que a gente sabe é que tem, alguns de nós têm, vamos dizer, ferramentas internas para lidar melhor com uma adaptação rápida, como tu comentou, mas também tem aquelas pessoas que têm mais dificuldade, ou têm menos essa habilidade, né, essas ferramentas internas para lidar com isso. Então, também uma outra coisa que eu costumava comentar, assim, bem no início, principalmente, o que a gente pode fazer para melhorar essa nossa capacidade de adaptação lá no início, nos primeiros meses, quando a gente, né, muitas pessoas em casa, enfim, o que a gente poderia fazer? Então, eu sempre comentava assim, ó, a gente tem que ter uma rotina estabelecida, né, a gente precisa estabelecer uma rotina, a gente precisava manter a interação via digital, mas a gente não pode se afastar das pessoas com quem a gente ama, com quem a gente convive, será muito importante. Manter os hábitos de vida saudável, então, cuidar da qualidade do sono, cuidar da dieta, tentar fazer atividade física, ainda que fosse em casa, e ter estratégias para o manejo do estresse, que aí cada um vai ter a sua. Tem quem possa aderir a técnicas de relaxamento, de mindfulness, tem que ir com leitura, com a música, enfim, cada um vai buscar o seu jeito de relaxar. Mas eu acho que essas estratégias ajudam, num primeiro momento, a gente, né, se fortalecer um pouco mais para tentar lidar com essa situação, e muitas dessas estratégias podem até ajudar pessoas a não desenvolverem sintomas de ansiedade, depressão, etc. Mariângela, eu não sei se tu terias alguns comentários mais relacionados, assim, à adaptação, se vocês perceberam algum tipo de adaptação, ou diferenças, na verdade, de adaptação, talvez entre diferentes estados, ou relacionados ao poder aquisitivo, né, de diferentes pessoas, né, como é que vocês viram isso dentro do EpiCovid? A gente verificou que, obviamente, pessoas com profissões mais estabelecidas, vamos dizer assim, profissionais liberais, pessoas com melhores condições socioeconômicas, eles, obviamente, se adaptaram melhor à rotina de trabalhar em casa, era um trabalho que era possível fazer de casa, claro, alguns não, né, os médicos e os enfermeiros não poderiam trabalhar de casa, mas acho que essa adaptação foi muito mais fácil. As pessoas de mais baixo poder aquisitivo, elas tinham mais dificuldade, porque o trabalho, na maioria das vezes, é um trabalho manual, que a pessoa precisava estar presente, trabalho em construção, vendedor, né, ambulante, várias dessas profissões, assim, que tiveram um impacto muito grande na renda das famílias, né, obviamente, mas também acho que tinham essa dificuldade, porque a pessoa tinha que sair de casa, independente da pandemia ou da não pandemia, porque se não saísse, não teria acesso à alimentação, às coisas necessárias para a família. Então, isso a gente notou. E se tu me permite, eu vou fazer uma observação sobre educação, que eu acho que um dos grandes impactos da pandemia foi a questão da educação. A gente nota isso nos nossos alunos da pós-graduação e da graduação também, mas esse também é um gap que vai ter maior ainda do que já tinha a questão da educação pública e privada, porque as escolas privadas se adaptaram muito mais rapidamente, embora, claro, com prejuízos, todos tiveram prejuízos, inclusive pela questão da interação, né, com outras crianças, outros adolescentes. Mas eu acho que isso foi uma coisa muito pesada da pandemia, que vai demorar muito para recuperar a questão da qualidade de educação, principalmente das pessoas mais pobres e que estudam em escolas públicas. Muito obrigada, Mariângela, por ter né, feito esse highlight aí, que eu achei muito, muito importante a gente conversar sobre isso, né, porque todos nós estamos ligados na educação, e realmente nós vamos ter, né, acho que um trabalho grande, né, pela frente para né, fazer voltar a ter mais equidade, vamos dizer assim, né,
entre as oportunidades, né, que as pessoas possam, que os alunos possam ter. Então, e sem contar, claro, toda essa questão da falta de interação social, né, da diminuição, né, drástica de interação social. E, Pamela, então, ainda dentro desse tema de adaptação, né, eu não sei se vocês chegaram também a explorar um pouco mais essas questões, né, em relação mais especificamente às mulheres. O que me chamou a atenção aqui, eu acho que quando a Adriane nos mostrou as respostas, né, dos web surveys, né, que na verdade a grande maioria das pessoas que responderam eram as mulheres. Então, na verdade, as mulheres fazem de tudo, né? Isto é, elas estão mais responsáveis por cuidar da casa, por cuidar dos filhos, mas elas também são as que mais respondem a questionários. Isto é uma coisa impressionante, né? E eu não sei se vocês têm algum dado ou se tu gostaria de comentar alguma coisa sobre essa capacidade que as mulheres, claro que isso também traz, acho que um fator estressante muito grande, mas de qualquer maneira tem uma resposta, né? A gente vê que tem resposta, né? Então eu gostaria, se tu pudesse, de comentar um pouquinho sobre isso para nós. Claro, Maria Elias. Tu sabes que todas as pesquisas do Parenting Science acabam tendo esse viés. A maior parte dos respondentes são mulheres. E a grande questão, é o fator limitante desse tipo de pesquisa. Porque quando a gente recebe lá no nosso e-mail um convite para pesquisa, a nossa tendência mesmo implícita, né, é responder se aquele tema é importante para nós. Então, de certa forma, esse é um viés desse tipo de pesquisa, que não tira a importância desse tipo de pesquisa, mas ajuda a explicar por que a gente acaba tendo mais mulheres respondendo, tanto nas pesquisas sobre saúde mental, porque as mulheres se sentem mais afetadas, né, em função da pandemia, quanto nessas pesquisas que visam avaliar o impacto da maternidade, porque as mulheres que são as mães, né. Então, a gente acaba tendo maior esse percentual de mulheres respondentes. Mesmo assim, tem alguns fatores que a gente ainda não conseguiu isolar na análise dos nossos dados, e não só na pesquisa da pandemia, como nas pesquisas que avaliam maternidade e carreira científica de um modo geral. Um deles que nos interessa muito é a questão da maternidade de crianças com deficiências. A gente não conseguiu um número de respondentes suficientes para analisar o impacto dessa maternidade em específico. A gente já conseguiu, nesse último survey, avaliar a questão da raça, mas a maternidade, o nosso N é muito pequeno ainda para tirar conclusões, né, a maternidade de crianças com deficiências, mas sem dúvida a sobrecarga dessas mães é ainda maior, né, do que as mães de crianças pequenas sem essas necessidades. Então a gente percebe, no fim das contas, que a pandemia vem exacerbando desigualdades de um modo geral. Todas as desigualdades acabam exacerbadas nesse período, e todas as áreas, não só na carreira científica. A gente vê maior desigualdade de gênero, a gente vê maior desigualdade social, né, na questão de educação, por exemplo, né, que a professora Maria Ângela falou muito bem. Eu participo da Rede Nacional de Ciência para a Educação, né, trabalho na área de neuroeducação, e uma das grandes questões que tem atormentado, de certa forma, é o que a gente pode fazer agora para tentar compensar ou andar um pouquinho mais à frente, né, esse período de pandemia, porque a gente já sabe que houve, sim, retrocessos. Para as crianças de nível social mais baixo, a escola tem um papel que vai muito além da educação formal, e isso se perdeu nesse último ano, 1 ano e meio. Então, temos um caminho grande aí pela frente nos próximos anos, não só para recuperar a produtividade científica, iniciar novos projetos, mas também, e talvez mais importante, para questões relacionadas à nossa sociedade de um modo geral. Muito obrigada, Pamela. Nós temos aqui uma pergunta que chegou da nossa assistência, né, sobre que o Cristiano pergunta sobre se o estudo da saúde o estudo sobre a saúde mental, se foram incluídos os trabalhadores da área da saúde. Eu acho que para a Adriane, no caso, essa pergunta. Sim, a gente tem dentro daquele quadro que eu mostrei para vocês ali, agora eu não vou lembrar exatamente, mas tem uma boa porcentagem de trabalhadores essenciais. Aí a gente não perguntou exatamente qual tipo de trabalho, mas acredito que boa parte deles sejam profissionais da saúde, até porque
Também circulou muito pelas publicidades aqui do Hospital de Clínicas, então acredito que boa parte também seja daqui. Eu acho que desses 3.000 e poucos respondedores, em torno de 500 deles, se eu não me engano, são profissionais essenciais. Uhum. Eu acho que realmente também tem essa questão que os profissionais da saúde, até por estarem mais envolvidos, acabam respondendo também, né? Porque acho que assim, esse retorno, né, da pesquisa é um retorno imediato para eles, né? Então acabam sendo mais representados. E até posso fazer um complemento, a gente até fez uma análise ainda muito preliminar só sobre eles, comparando esse grupo de trabalhadores essenciais versus os demais, e curiosamente, assim, a gente viu que eles apresentavam menos sintomatologia ansiosa e depressiva, e um dos fatores que a gente imagina que possa explicar é justamente porque eles estavam em ação, estavam interagindo, né? Então acho que esses fatores acabaram também funcionando como fatores de proteção desse achado que a gente viu, assim, muito preliminarmente. Muito obrigada, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, acho que, por enquanto, acho que não chegou mais nada. Bem, eu acho que uma outra, na verdade, uma pergunta que eu teria para a Mariângela, eu acho que ela, alguma coisa ela já falou, mas era na minha cabeça foi uma reflexão que eu fiquei em relação aos desafios mesmo que se tem, né, nas mais diferentes situações, né, especialmente, por exemplo, no caso da pesquisa EpiCovid, quando vocês ampliaram para o Brasil e principalmente, porque, assim, quando nós falamos, né, até mesmo nós aqui mais do sul do país, nós falamos num Brasil que é completamente diferente, né, do que se encontra no norte do país, né, então eu imagino que esse deve ter sido um grande desafio, então eu queria que tu comentasse um pouquinho mais conosco, né, sobre isso, sobre essa adaptação, né, desse Brasil, né, sul-sudeste, que é diferente do que se encontra, por exemplo, no norte do país. Não, com certeza, nós tivemos locais em que os pesquisadores, eles tinham que sair, assim, quase que uma semana, eles viajavam 2, 3 dias para chegar aos locais, alguns locais eles viajavam de barco. A questão cultural também, né, as cidades menores, como a gente pegou todas essas cidades, as cidades são sedes né, das regiões do IBGE, mas tinham cidades menores, né, que também não estavam acostumadas com a questão de receber pesquisadores, etc. Então, tudo isso influenciou bastante. A questão da logística foi um desafio enorme no Covid Brasil, muito grande realmente, e nós tínhamos a questão da pandemia, então nossos entrevistadores tinham que ser testados, e depois nós começamos a adotar, eles eram testados antes, durante o treinamento, mas como muitos deles demoravam muito para chegar nas cidades, nós adotamos, então, a nova testagem quando eles chegavam nas cidades, né, e algumas vezes acontecia a positividade e a gente tinha que retirar uma equipe toda da cidade e substituir por outra. Então, foram esses percalços que surgiram, né, que foram bem impressionantes, assim, mas, ao mesmo tempo, nos permitiu ver um achado que a gente achou que foi o mais interessante, foi que na primeira rodada, a gente esperava ver uma alta positividade em São Paulo, nessas cidades onde a gente intuía que a pandemia tinha começado, questão de viagens internacionais, e, na realidade, foi altíssima. A maior parte das cidades com altas prevalências foram no norte do país, né? Então, era justamente as cidades ao longo do rio, né, dos rios, e as pessoas faziam esses trajetos, e aí a gente foi ver a questão de transporte é feita muito por barcos, as pessoas vão deitadas em redes, elas passam 10, 12 horas dentro de um barco, uma rede do lado da outra, então a contaminação foi enorme, e as prevalências de infecção foram bem grandes nessas cidades do norte, que para nós foi uma surpresa, inclusive cidades mais isoladas. Bom, então eu acho que a gente já pode ir finalizando a nossa mesa, então eu gostaria de fazer uma rodada para vocês fazerem algumas considerações finais, né, de forma curta, para a gente finalizar a nossa mesa redonda de hoje. Adriane?
Muito bem, então eu só quero reforçar o agradecimento, Maria Luísa e o pessoal da organização por participar dessa mesa, e de novo também pelo esforço de todos de colocar essa semana científica em andamento, né, diante de todos esses desafios, mas vamos lá, pesquisadoras, mulheres, cientistas, vamos adiante. Maria Ângela? Bom, eu acho que, obrigada também por participar, acho que é importante que a gente mantenha essas atividades, mesmo que online, a gente sente falta do contato com os colegas, obviamente, do contato pessoal, e eu acho que para nós, cientistas, para mim, pelo menos, e o que eu noto nas pessoas com que eu trabalho, foi um grande desafio a gente aprender a trabalhar dessa maneira diferente, mas, ao mesmo tempo, também mostrou que a gente consegue, né? Então, voltando ao tema da Adriane, os cientistas tiveram muita resiliência e capacidade de adaptação durante essa pandemia, e eu acho que isso também foi importante, e a criação de redes também, de parcerias, acho que aumentou muito em função disso. Pamela? Eu também agradeço o convite, parabenizo a comissão organizadora, né, por conseguir organizar esse evento e manter essas atividades, trazer temáticas tão importantes da gente parar para refletir, né, além das nossas linhas de pesquisa, das nossas pesquisas na bancada, no laboratório, falar um pouquinho sobre como tem sido esses últimos anos tão desafiadores, e eu espero que esses desafios que a gente enfrentou, eles realmente, além de nos mostrar o que está acontecendo de uma forma mais clara, né, exacerbar essas questões, também permitam que a gente possa refletir ações que possam ser feitas, e não só refletir, mas executar elas, lutar para que elas possam ser implementadas para diminuir essas desigualdades tantas que a gente tem, não só no nosso país, né, mas para nós, especialmente no nosso país. Bom, muito obrigada. Então, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês pela presença, mas também pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, nas variadas áreas aí relacionadas a essa nossa crise sanitária. Ela vai passar, né, e a gente vai, assim, aprender muito, né, que a gente vai poder certamente aplicar em outras áreas, né? Então, eu gostaria imensamente de agradecer o tempo de vocês por estarem aqui, essas mulheres corajosas, né, que estão aqui bem representadas, muito bem representadas, né, e também gostaria de agradecer a nossa audiência. Nós tivemos em torno de 200 pessoas, né, assistindo, então eu espero que tenha sido proveitoso para todos, para todo o pessoal que assistiu, né, e agradecer novamente a presença. Então, muito obrigada a todos, né, e nós estamos encerrando, então, essa mesa redonda por aqui. Até mais.